Questão 26. Em um underwriter firm, pessoal, underwriting, pessoal, é a emissão de novas ações, tá? As instituições financeiras se comprometem a subscrever elas próprias qualquer quantidade de ativos que não tenha sido vendida ao público, tá? Existe então, pessoal, três tipos de underwriting, tá? Underwriting firm, né? Underwriting standby, apenas negocia os títulos durante determinado período, né? E a underwriting melhor esforço, nesse caso, a prioridade da underwriting é encontrar interessado nos títulos a fim de repassá-los. Questão 27. O comercial paper mercado brasileiro não possui cupons de juros intermediários. Questão 28. Na composição de uma carteira diversificada de renda fixa para um investidor pessoa física, que exige parte do rendimento com isenção do imposto de renda retido na fonte, recomenda-se a aplicação em certificado de recebíveis imobiliários, CRI. Questão 29. O CDB é um título nominativo privado emitido por instituições financeiras bancárias e vendidos ao público na forma de captação de recursos. Eles são negociados tanto a partir de uma taxa fixa de juros pré-fixados, quanto de uma taxa vinculada ao índice econômico pós-fixados. As instituições que não podem emitir CDB são as corretoras de valores. As outras estão certas, todas podem emitir. Questão 30. Quando o investidor pessoa física ofere ganho do capital de uma aplicação do certificado de depósito bancário, o rendimento estará sujeito ao imposto de renda alíquota de no máximo 22,5%. Por quê, pessoal? Até 180 dias, 22,5%, 180 360, 20%, 360 720, 17,5% e acima de 720, 15%. Questão 31. Determina a rentabilidade ipsteno de uma debênture que foi emitida com preço de 567 e retorno de cupom semestral de R$12 pelo prazo de 25 anos. Bom, a resposta, pessoal, é 5,73,7%, tá? Bem, pessoal, para chegar nesse cálculo aí, né, nesse resultado aí, você tem um cálculo a se fazer. Para quem se interessa, segue aí o cálculo em anexo. Questão 32. Os títulos públicos federais proporcionam lucro ao investidor quando o preço de resgate for superior ao preço de aquisição. Questão 33. Quanto ao imposto de renda sobre operações de contratos futuros realizados na B3, assinale a alternativa correta. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas não financeiras, os resultados positivos e negativos incorridos nas operações realizadas em mercados futuros serão reconhecidos por ocasião da liquidação, cessão e o encerramento da posição. Questão 34. Se por acaso a variação cambial, desvalorização, de um período superior à taxa efetiva de juros em reais, paga nas aplicações internas de um país, configura-se uma situação de cupom cambial negativo. Questão 35. O ganho apurado em operações com opções realizadas na B3 sofrerá a tributação do imposto de renda à alíquota de 15%. Questão 36. Em uma operação de mercado a termo, vamos lá, a data de vencimento dos contratos pode ser antecipada por solicitação do comprador. Questão 37. As negociações de um determinado ativo negociado no mercado a termo serão suspensas sempre que as negociações como esses mesmos ativos foram suspensas no mercado à vista. Questão 38. Documento de confecção obrigatória a todos os fundos de investimentos, com exceção dos fundos exclusivos. Prospecto. Questão 39. Um fundo de multimercado tem como objetivo atingir 140% do CDI. Ele pode alavancar até 200% do seu patrimônio líquido. Esse fundo teve, em determinado período, 15% de desvalorização. Sem contar os preços dos ativos, ele está no seu limite máximo de alavancagem. Dessa forma, pode-se concluir que a desvalorização de sua conta nesse período foi de 45%. Questão 40. A escolha dos ativos que deve compor a carteira de um fundo de investimentos, de acordo com a política de investimentos, compete ao gestor. Questão 41. A fração do patrimônio de um fundo de investimento é representada pela cota. Questão 42. O CRPPS deve elaborar uma política anual de investimentos que contenha no mínimo o seguinte. Primeiro, modelo de gestão. 2. Estratégia de alocação de recursos. 3. Os parâmetros de rentabilidade perseguidos. 4. A metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos investimentos. O correto aí, pessoal, é o 4, tá? A metodologia e os critérios a serem adotados para avaliação e acompanhamento do retorno esperado dos investimentos. Questão 43. São critérios mínimos para a contratação de administradores de carteira para gestão por entidade credenciada ou gestão mista. 1. A solidez patrimonial da entidade. 2. O volume de recursos. 3. A experiência positiva no exercício da atividade da administração de recursos de terceiros. O certo aí, pessoal, são todos, tá? Todos estão certos. Questão 44. É a obrigação dos gestores dos RPPS exigir da entidade autorizada e credenciada mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.
Questão 45. De acordo com o artigo 1º na aplicação de recursos de que trata a resolução, os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social devem 1. Observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. 2. Exercer suas atividades sem boa-fé, lealdade e diligência. 3. Zelar por elevados padrões éticos. Correto, pessoal? É 1 e o 3, tá? Questão 46. Observadas as limitações e condições estabelecidas na Resolução 3922/2010, os recursos do RPPS devem ser aplicados em 1. Renda fixa. 2. Reserva variável de investimentos estruturados. 3. Investimentos no exterior. Pessoal, todas estão corretas, tá?